A glamourosa Las Vegas não é apenas um paraíso do entretenimento, mas também esconde um passado sombrio. Você sabia que esta cidade já esteve intimamente ligada à máfia, ao assassinato de JFK e ao filme O Poderoso Chefão? E não é só isso. Sob sua superfície, existe um mundo subterrâneo onde centenas de pessoas vivem nas sombras. Quer descobrir a verdade? Siga o Explorar Mundo e embarque nessa jornada conosco. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para espalhar esta história. Riqueza e pobreza, uma cidade de extremos. Las Vegas é uma cidade de contrastes impressionantes. Onde há riqueza imensa, também existe uma profunda desigualdade. Por trás dos cassinos deslumbrantes, resorts luxuosos e locais de entretenimento bilionários, esconde-se uma realidade dura que muitos visitantes nunca veem. Esse fenômeno não é exclusivo de Vegas. Cidades como Dubai também apresentam disparidades semelhantes. Enquanto os ultra-ricos desfrutam do luxo e do excesso, os trabalhadores que constroem e mantêm esses paraísos enfrentam condições quase invisíveis. Las Vegas, à sua maneira, reflete essa divisão. A espinha dorsal da energia incansável da cidade é sua força de trabalho no setor de serviços, motoristas, cozinheiros, camareiras, seguranças e garçons que mantêm a cidade funcionando. No entanto, apesar de trabalharem em um local que gera bilhões de dólares em receita turística, muitos desses trabalhadores mal ganham o suficiente para sobreviver. O alto custo de vida, combinado com salários baixos, cria uma armadilha difícil de escapar. Muitos lutam para pagar o aluguel, enquanto outros caem em ciclos perigosos de vício, em jogos de azar, dependência do álcool ou ruína financeira. Enquanto isso, os magnatas dos cassinos e os impérios do entretenimento acumulam lucros astronômicos, garantindo que a cidade permaneça um paraíso para os visitantes, mas um campo de batalha pela sobrevivência para muitos de seus moradores. O mundo secreto dos túneis de Las Vegas. Sob a cidade reluzente, existe um mundo completamente diferente. Um que os turistas não veem e que a maioria ignora. Uma vasta rede de túneis, originalmente construída como canais de drenagem, transformou-se em um refúgio subterrâneo para centenas de pessoas em situação de rua em Las Vegas. Abaixo da Strip, onde fortunas são ganhas e perdidas em questão de segundos, aqueles que caíram pelas brechas da sociedade tentam sobreviver nas sombras. Para muitos, a descida aos túneis começou com sonhos despedaçados. Alguns chegaram a Vegas em busca de oportunidades, mas encontraram apenas salários baixos e um custo de vida insustentável. Outros foram atraídos pelo fascínio dos jogos de azar, apostando tudo em uma vitória que nunca veio. No fim, quando o dinheiro acabou, as opções também desapareceram. Um desses moradores, John Hudson, de 67 anos, trabalha em tempo integral em uma loja de conveniência na Strip, mas vive nos túneis abaixo da cidade que ele serve. O motivo? Um vício em jogos de azar ao longo da vida, que o mantém preso em um ciclo de gastar todo o salário antes mesmo de conseguir sair dessa situação. Esse submundo oculto contrasta de forma impactante com o brilho de Las Vegas. Um lembrete sombrio de que, para cada vencedor, há inúmeros perdedores. A vida na cidade subterrânea. Viver nos túneis significa sobreviver sem as necessidades básicas da vida moderna. Não há eletricidade, saneamento ou ventilação adequada. O ar é pesado com umidade e sujeira, e os túneis tornam-se um terreno fértil para ratos, baratas e doenças. Apesar dessas condições precárias, alguns tentam criar um senso de lar. Abrigos improvisados de colchões velhos, caixas de papelão e cobertores rasgados se alinham pelos túneis. Alguns moradores mantêm fotografias, lembranças
e vestígios de suas vidas passadas, agarrando-se a um passado que parece cada vez mais distante. Mas a realidade é implacável. Os túneis de drenagem cumprem sua função sempre que chove. Águas violentas varrem tudo pelo caminho sem aviso prévio. Para aqueles que vivem no subsolo, isso significa que pertences, e às vezes vidas, podem ser perdidos em um instante. À sombra de uma cidade construída sobre o excesso, essas comunidades subterrâneas existem como um contraste sombrio à ilusão de riqueza e prazer infinito que define a Las Vegas acima. JFK, Frank Sinatra e a máfia. O domínio da máfia sobre Las Vegas não se resumia apenas ao dinheiro. Envolvia também poder, influência e política. E entre as alegações mais intrigantes e controversas está a suposta conexão entre a máfia, John F. Kennedy e Frank Sinatra. Durante a eleição presidencial dos Estados Unidos, em 1960, rumores circularam de que famílias do crime organizado desempenharam um papel crucial na vitória de JFK. Segundo diversos relatos, sindicatos criminosos, particularmente as famílias de Chicago e Nova York, ajudaram a garantir estados-chave a favor de Kennedy, usando sua influência sobre sindicatos e organizações políticas. Em troca, a máfia esperava que as autoridades federais recuassem, permitindo que continuassem lucrando com seu império em Vegas. Uma das figuras centrais nesse suposto acordo era Frank Sinatra, o icônico cantor e ator, que não só era um amigo próximo de Kennedy, mas também tinha vínculos bem documentados com grandes chefes da máfia. Sua associação com figuras como Sam Giancana, o poderoso líder da máfia de Chicago, apenas alimentava ainda mais as especulações. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Ao assumir o cargo, a administração de JFK tomou um rumo inesperado. Em vez de proteger os interesses do crime organizado, seu irmão, Robert F. Kennedy, como procurador-geral, lançou uma ofensiva agressiva contra a máfia, visando suas operações de lavagem de dinheiro, controle de cassinos e negócios ilícitos em Las Vegas. Sentindo-se traída, a máfia ficou furiosa. Os próprios políticos que supostamente haviam ajudado a eleger agora estavam contra eles. Essa traição levou a uma das teorias da conspiração mais duradouras da história americana, a de que a máfia teve um papel no assassinato de JFK em 1963. Embora nenhuma evidência concreta tenha confirmado essa alegação, a teoria persiste, alimentada por testemunhos, relatórios vazados do FBI e a complexa rede de conexões entre política, crime e Las Vegas. Sem relógios, sem janelas, sem fim. Entre em um cassino de Las Vegas e, de repente, o tempo deixa de existir. Não há relógios nas paredes, e as janelas estão conspicuamente ausentes. Tudo intencional. Isso não é um acidente. É uma estratégia psicológica meticulosamente planejada para manter os visitantes imersos no jogo. Sem nenhuma referência ao mundo exterior, as horas passam despercebidas. Jogadores permanecem hipnotizados em mesas de pôquer, máquinas caça-níqueis e roletas, alheios ao fato de que o que parecia ser uma hora se transformou em uma noite inteira. A ausência de luz natural ou indicadores de tempo garante um fluxo contínuo de apostas, onde o amanhecer e o anoitecer tornam-se conceitos irrelevantes. Os cassinos levam essa estratégia ainda mais longe com controles ambientais sutis. Os níveis de oxigênio são ajustados para manter os jogadores alertas, bebidas gratuitas são distribuídas generosamente para incentivar apostas impulsivas, e os sons relaxantes de prêmios nas máquinas caça-níqueis criam a ilusão de sucesso constante. Muitos jogadores encontram-se presos em uma espécie de distorção do tempo, onde fome, exaustão e até mesmo o bom senso desaparecem.
É uma das manipulações mais sofisticadas do mundo do entretenimento, provando que em Vegas, a casa não apenas vence, ela controla o próprio tempo. Loteria não permitida. Em um estado onde cassinos bilionários dominam, pode-se imaginar que toda forma de jogo prospere. Mas, surpreendentemente, as loterias são estritamente proibidas em Nevada. Enquanto os visitantes podem gastar milhares de dólares em uma mesa de blackjack, eles não encontrarão bilhetes de raspadinha ou sorteios lotéricos estatais em lugar algum. O motivo? Os cassinos controlam a indústria do jogo, e permitir uma loteria estadual criaria um concorrente desnecessário. Por que permitir que a venda de bilhetes desvie potenciais lucros? Se os cassinos já garantem que a maior parte da receita do jogo permaneça exatamente onde eles desejam. Essa não é uma decisão recente, ela remonta a décadas. Nevada protege ferozmente seu império do jogo, garantindo que nenhuma outra forma de aposta ameace seu ecossistema cuidadosamente planejado. Enquanto estados como Califórnia e Arizona desfrutam de enormes prêmios de loteria, os habitantes de Nevada precisam atravessar as fronteiras para participar. Ironia do destino, o estado mais famoso pelos jogos de azar se recusa a apostar na loteria. Em Las Vegas, tudo gira em torno de manter a ação viva, desde que aconteça dentro das paredes de um cassino. Uma história sombria. Como a máfia construiu Vegas. No final do século XIX, Las Vegas era pouco mais que um posto avançado no deserto, servindo como uma parada temporária para comerciantes e viajantes exaustos que cruzavam o terreno árido do oeste americano. Era um assentamento sem importância, sem indícios do império de luzes neon e glamour que um dia se tornaria. Um ponto de virada significativo ocorreu em 1905, quando a cidade estabeleceu sua primeira estação ferroviária, transformando-se em um importante centro de transporte. Embora esse desenvolvimento tenha lançado as bases para o crescimento, Las Vegas ainda estava longe de se tornar um grande destino. A verdadeira transformação começou na década de 1920, quando Nevada adotou uma abordagem ousada e pouco convencional para impulsionar sua economia. Ao contrário de outros estados que insistiam em leis rígidas de moralidade, Nevada abraçou os vícios como um caminho para a prosperidade. O jogo foi legalizado, o álcool circulava livremente apesar da lei seca, e a prostituição era permitida, solidificando a reputação de Las Vegas como um refúgio para os prazeres proibidos. A cidade também ganhou notoriedade por suas leis simplificadas de casamento e divórcio, permitindo que casais se casassem ou se separassem, mais rápido do que em qualquer outro lugar do país. Um voo rápido, uma cerimônia curta e uma nova vida esperavam os recém-chegados, tornando Las Vegas a definitiva cidade do pecado, onde o prazer não era apenas permitido, era incentivado. Mas, por trás da fachada brilhante, algo mais sombrio estava em ação. A ascensão meteórica de Vegas não foi apenas uma história de negócios e turismo. Foi um conto de crime, poder e o submundo. O coração de Las Vegas, a famosa Strip. Las Vegas é sinônimo de entretenimento, e no centro de tudo está a Las Vegas Boulevard, mais conhecida como The Strip. Esse trecho iluminado por neons é mais do que apenas uma sucessão de hotéis e cassinos extravagantes. É uma experiência global condensada em uma única avenida. Entre no Luxor e, de repente, os mistérios do Antigo Egito se desdobram diante dos seus olhos. Uma pirâmide gigantesca domina o horizonte, e no interior, paredes adornadas com hieróglifos transportam os visitantes a uma era distante. A poucos passos dali, o romance de Paris ganha vida, com uma deslumbrante réplica da Torre Eiffel, oferecendo vistas espetaculares da cidade.
procurando uma fuga veneziana? O The Venetian Resort proporciona uma experiência quase surreal. Gondoleiros serenatam os visitantes enquanto eles deslizam por charmosos canais que imitam a atmosfera da cidade flutuante da Itália. E isso é apenas o começo. Desde a grandiosidade do Caesars Palace, que evoca o esplendor da Roma antiga, até o brilho futurista do Resorts World, a Strip é um espetáculo em constante evolução. É um playground exagerado que cativa visitantes com suas luzes deslumbrantes, entretenimento de classe mundial e uma extravagância sem limites. Talvez seja exatamente esse excesso audacioso que a torne tão irresistível. O papel da máfia na ascensão de Vegas. Las Vegas não se tornou a capital mundial do jogo apenas por meio de empreendimentos comerciais convencionais. Grande parte de sua construção e crescimento se deve à máfia. Durante a era de ouro do crime organizado, famílias mafiosas de Chicago, Nova York e Cleveland enxergaram Las Vegas como o playground perfeito, uma fronteira sem lei, onde o dinheiro podia ser feito e lavado sob o disfarce do luxo. Os cassinos não eram apenas locais de entretenimento. Eram verdadeiras máquinas de dinheiro, canalizando milhões de dólares para negócios criminosos, enquanto mantinham uma aparência de legitimidade. Uma das figuras mais importantes nessa transformação foi Benjamin Bugsy Siegel, um gangster notório com uma visão ambiciosa. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Siegel percebeu antes de qualquer um o potencial inexplorado de Las Vegas. Ele imaginava uma cidade que não fosse apenas repleta de salas de pôquer enfumaçadas, mas sim de grandiosos resorts cassino luxuosos que atraíssem ricos e famosos. Em 1946, ele transformou essa visão em realidade com a inauguração do The Flamingo, um hotel-cassino de alto padrão como nunca antes visto. Com entretenimento sofisticado, decoração extravagante e um foco no glamour, Siegel pretendia fazer de Las Vegas um paraíso do jogo para a elite. No entanto, os primeiros anos do The Flamingo foram turbulentos. O cassino enfrentou dificuldades financeiras e a paciência da máfia começou a se esgotar. Em 20 de junho de 1947, Siegel teve um fim violento. Ele foi assassinado em Beverly Hills, supostamente como punição pelo mau gerenciamento dos fundos da máfia. Seu sonho, no entanto, não morreu com ele. Pelo contrário, serviu de inspiração para que sindicatos do crime em todo o país investissem pesadamente em Las Vegas, impulsionando uma era de domínio mafioso que duraria por décadas. A Las Vegas oculta. Las Vegas é construída sobre ilusões, e isso inclui suas leis. A cidade prospera, mantendo uma imagem impecável para os turistas, e parte dessa imagem envolve esconder seus moradores mais vulneráveis. Para os ricos e visitantes, há poucas restrições. Cassinos atendem a todos os desejos. Compras de luxo não são tributadas. E clubes exclusivos fecham os olhos para os excessos. Mas, para os sem-teto, as regras são bem diferentes. Las Vegas promulgou leis especificamente voltadas para a população em situação de rua, projetadas para mantê-los longe dos olhos do público. Ficar sentado ou parado em um mesmo local por muito tempo na Strip é ilegal. Empurrar um carrinho de compras, se pertencer a uma loja, pode resultar em prisão. Acampar ou dormir em espaços públicos é estritamente proibido. A cidade adota medidas deliberadas para tornar a situação do sem-teto invisível, aplicando regulamentos que forçam aqueles que vivem nas ruas a se afastarem das áreas turísticas. Enquanto as luzes de neon continuam brilhando, a realidade por trás do espetáculo permanece cuidadosamente ocultada. Vegas se apresenta como uma terra de sonhos e oportunidades, mas também é uma cidade de pessoas esquecidas, empurradas para as sombras sob os letreiros piscantes. Para aqueles que ficam ricos,
Las Vegas é um paraíso. Para aqueles que perdem tudo, é uma prisão sem paredes. Quer explorar mais realidades ocultas? Inscreva-se e junte-se a nós para descobrir as verdades escondidas do mundo. Nos vemos na próxima aventura!